O ser humano ele tem uma necessidade muito grande de ser participativo. Então, e de estar no poder. Então, se eu devolvo para a pessoa e proporciono para ela as escolhas em cima do que ela deseja e ela faz a escolha, eu estou suprindo esses dois sentimentos. Entendeu? Uhum. E aí ela tende a se conectar mais comigo porque eu estou atendendo ela conforme as necessidades. Então eu não preciso impor necessariamente a capinha que eu quero que ela compre. Entendeu? Mas se ela participa do processo de escolha, eu também não preciso convencer ela do preço. Porque eu estou entregando o valor que ela quer. Exato, é. E eu acho que é o mais difícil, né? De você... Estou agora trazendo para serviços, né? Tipo, como que a gente faz para a pessoa... A gente passar o valor do serviço, mesmo ela não conhecendo a gente, assim. Você acha que a gente usando essas perguntas que você falou, né? Tipo, rejogando, você acha que seria uma boa? Cara, eu acho que tem duas abordagens, né? Uma... Se normalmente quando alguém me pede um orçamento e fala, eu não tenho tempo para poder conversar com você. Cara, dificilmente essa pessoa ela vai fechar o meu serviço. Porque ela tá comparando preço. E eu não sou o mais barato. Então, primeiro eu tenho consciência da minha posição. Quem que manda no meu produto? E quando eu falo produto, eu coloco o serviço dentro. Porque o serviço ele passa a se tornar produto quando eu consigo montar o processo dele, aí eu coloco um nome e ele acaba se tornando produto. Então, por exemplo... Nossa, agora eu vou dar uma volta, hein? Não, fica à vontade. Vamos lá. Vamos colocar um exemplo, né? Você entrega 10 Reels. E aí, desses 10 Reels, você tem o seu serviço ali, que é entregar esses 10 Reels. Beleza? Mas se você muda o nome disso e coloca pacote inicial de redes sociais, ou, sei lá, pacote start, posicionamento digital. Beleza, você foi lá e deu um nome. E aí, junto com essa entrega dos 10 Reels, você fala um pouco sobre a sua metodologia de gravação? Então, olha só. Antes da gente gravar esses 10 Reels, eu vou sentar com você, a gente vai fazer uma reunião de 30 minutos. Eu vou te dar ideias e sugestões de conteúdo direcionadas para o seu nicho. E aí, em cima dessas ideias, eu vou te mostrar um formato para você escrever um script que tenha, no primeiro ponto, um gancho para você reter a atenção de quem vê o seu Reel nos primeiros 2-3 segundos. Eu vou te ensinar a criar um desenvolvimento e no final, ou durante o desenvolvimento, eu vou te ensinar como se posiciona um CTA, um convite para a pessoa tomar uma atitude. Você vai estar te falando para a pessoa, eu vou te ensinar, eu vou te mandar o escopo, vou te mostrar o escopo e em cima desse escopo você vai detalhar como que você vai... Dentro desse escopo você vai detalhar como que você vai escrever. Isso, seria isso. Exato, perfeito. E aí a gente já está saindo daquela entrega dos 10 Reels para uma entrega que inclui algumas outras coisas. E tudo isso dentro do seu pacote starter lá, não sei das quantas. Uhum. Aí pronto, isso aí virou um produto. Por que vira um produto? Porque se você desenha o processo de como funciona a reunião, do que precisa ser abordado na reunião, se você já tem um script escrito de exemplos de conteúdo, e aí você sai da operação e entrega na mão de outra pessoa, aí, e a outra pessoa consegue replicar o mesmo processo, pronto, isso é um produto, entendeu? Não depende de você. A prestação do serviço, ela tem essa necessidade individual ali, né? Precisa ser determinada pessoa prestando serviço. Aí quando a gente consegue escalar isso para um processo de entrega, isso acaba se tornando um produto, entendeu? Legal. E aí o produto a gente escala. Esse que é o jogo. Então, seria bom, tipo assim, igual eu falo, né? Se a gente tivesse pacotes, né? Tipo, tem um pacote diamante, pacote premium, sei lá, alguma coisa assim, né? Dentro desses três, eu tenho certeza que o cliente vai falar, eu me encaixo no meio, me encaixo no mais top, me encaixo no, né? Porque a gente abre leque para as pessoas terem uma segunda opção, né? Cara, isso é uma muito boa. O que acontece? O cenário ideal do processo de vendas é que você só faça a reunião com quem é qualificado para você vender. Então, por exemplo, uma pergunta que normalmente separa se o cliente é qualificado ou não, dependendo do tipo de negócio, quanto que você está disposto a investir nisso? Se o cara chega para você e fala, eu estou disposto a investir R$200, esse cara vai ser seu cliente? Não. Entendeu? Esse tipo de pergunta já qualifica. Aí você já mostra para o cara o jogo, fala, olha só, R$200 não consigo te entregar nada nesse valor de R$200. Não, eu estou disposto a investir 5 mil em mídia, né? Em posicionamento ali. Não, peraí, R$5.000 já faz um pouco mais de sentido.
E aí você vai fazer o quê? Você vai construir um orçamento Em cima desse budget, né? em cima desse budget. Só que aí, por exemplo, se você produtizou a sua agência, a Hackify, né? Então você colocou lá um pacote starter, colocou um pacote mediano e colocou um pacote mais avançado. O pacote avançado, normalmente a gente coloca um pacote que assim, o cara ele vai ver que tem muito valor envolvido, mas que ele talvez não consiga alcançar aquele pacote, mas você deixa lá. O pacote mediano normalmente é o pacote que você quer que o cara feche. E aí ele vai comparar com o pacote pequeno, ele vai ver que a disparidade de preço não é tão grande e que vale mais a pena ele ficar no pacote do meio do que ele fechar um pacote menor. Entendeu? E aí, ao invés de fechar a sua proposta comercial falando pro cara, e aí, você vai fechar? Você vai perguntar pro cara, e aí? Qual pacote que você vai escolher? Ou qual pacote faz mais sentido com a sua situação agora, né? Exato. Aí você já sai de uma pergunta de sim ou não, você vai fechar? Sim ou não? Pra uma pergunta de qual pacote que você vai fechar, entendeu? Já tô te, querendo ou não, te empurrando pra decisão de que já subentendi que você vai me dar um sim, entendeu? Muito bom, muito bem pensado, mano. É assim que eu toco o processo comercial. Funciona legal. E você já sai dessa, tipo, não, né? Sim e não, né? Que seria o ruim da questão, né? Exato. Você já sai pra uma... Ele vai decidir, pô, ó, eu me encaixo nessa aqui porque eu tô começando agora e tal. Ou eu me encaixo nessa aqui porque eu quero investir mesmo, né? Então você acaba trazendo isso de uma forma mais profissional, né? Até, entendeu? Com certeza. E isso também te abre um pouco mais de espaço para poder colher a objeção. Porque se você tira o cara da resposta de sim ou não, por exemplo, se você me passa o preço, né? E aí eu pergunto, qual pacote você quer? E aí você fala, eita, não sei ainda. E aí tô pensando aqui na resposta. Espera o cara, deixa o cara falar. Aí o cara vai falar, olha, não sei ainda se tá fazendo sentido, eu achei um pouco caro. Opa, se o cara achou que tá caro o produto, e aí o que você vai fazer? Você revisa o processo. Então, você revisa a sua apresentação comercial. Por quê? Porque durante a sua apresentação comercial, o cara ele não enxergou valor pro que você está cobrando. Alguma coisa escapou ali, né? Exato. Qual que é o seu objetivo quando você apresenta a proposta comercial? Que o cara, na hora que chegar a proposta comercial, ele tem a sensação de que o seu produto tá mais barato do que o valor que você entrega. Porque ele vai ter aquela sensação de injustiça, sabe? O cenário ideal da proposta comercial é esse. O cara ter esse cenário de injustiça. Nossa, isso está muito barato para o que eles entregam. No fim, quando você faz o cálculo do valor do seu produto, você tem que ter sua margem, né? Tem que estar certo quanto que você vai ganhar por causa do serviço que você está oferecendo. Mas o cenário ideal é de que o seu cliente ele tem essa sensação de injustiça. De que ele está recebendo mais do que ele está pagando. Entendeu? E uma outra coisa que eu gosto de fazer é deixar um over-delivery programado. Como assim? Na minha proposta não tem uma entrega extra que eu vou fazer, mas no meu cálculo interno de custos está incluído o meu over-delivery. Então, por exemplo, se eu faço um negócio desse personalizado, né? E aí eu vendo para você um serviço de, sei lá, vamos colocar um exemplo baixo, assim, de R$1.500. Dentro dos R$1.500 que eu estou oferecendo para você de serviço, eu já incluí na minha conta interna o quanto eu vou gastar para poder te entregar um produto personalizado desse. Mesmo que não esteja no nosso contrato e que eu não tenha prometido para você, que você nem sabe que você vai receber. Uhum. Mas quando você entrou, já estava na minha programação de que você iria receber. Não precisa estar para o cliente saber, né? Não. E aí ele recebe, e aí normalmente quando ele recebe, ele sempre dá um feedback fora da curva. Então, vou te dar um exemplo simples. Eu tenho uma cliente que está comigo aí já tem alguns meses já. E a gente começou o negócio dela do zero, agora ela tem um faturamento super legal. E a gente fez uma placa, um quadro com um valor de faturamento que ela tinha batido, né? Legal. E a gente fez um copo com o nome dela e o logo da agência. E ela mandou um áudio pra mim falando, nossa, Iago, quando chegou um pacote no meu nome, eu não tava esperando nada. E quando eu abri o pacote, que eu vi o quadro, eu fiquei surpresa. E aí quando eu vi o copo com o meu nome, eu não tava esperando. E eu fiquei super feliz e caramba, foi muito legal. Pô, muito obrigado por vocês terem esse carinho e vocês proporcionarem pra mim esse momento. Cara, quanto tempo você acha que essa mulher vai continuar trabalhando comigo? Nossa, você encantou ela, né? E dali ela já vai para redes sociais, né? Fala, olha o que eu recebi
do meu prestador tal, né? Exato. Aconteceu mais ou menos uma coisa assim com um dos prestadores de serviço que eu faço, né? Tipo, ele pegou umas médicas aqui em São Paulo, ele trabalha lá de Brasília, né? E aí ele fez todo o trabalho lá, me contratou como freela, né? Fui fazer o serviço pra ele. E aí, depois de acho que uns 15, 20 dias, ele mandou levar umas flores pra cada médica. Tipo, com nome, tudo bonitinho, né? Então as médicas quando receberam, ficaram impressionadas, porque não tava esperando, né? Exato. Aí já fizeram no store, já agradecendo, né? Então, olha a plantinha que ele tá plantando ali, né? Com certeza ela vai sempre lembrar desse momento. Ah, que legal. Tipo, ela pode não trabalhar mais com ele, mas ela vai sempre lembrar, pô, que legal, essa agência fazia isso pra mim, né? Perfeito. Então é importante a pessoa tipo, incluir alguma coisa e dar um over delivery, dar alguma coisa, né? Pra Com tentar certeza. segurar algum cliente ali e tal, né? Conquistar, né? Não segurar, conquistar, na verdade, né? Perfeito. E isso é programável, cara. Se você organizar, às vezes é 10 minutos a mais que você vai gastar para poder fazer um over delivery, que para você, na sua percepção, não vai ser tanta coisa, mas para o cliente, aquilo vai ter muito valor mesmo. A gente na REC aqui, a gente costuma, quando vai fechar algum pacote, a gente quase nunca coloca um aftermovie, né? Que seria mais ou menos mostrando como que foi ali o momento, né? Bastidores. Então, quando a gente pega para fazer, a gente sempre gera esse aftermovie. E aí a gente entrega pro cliente sem ele esperar. E aí depois ele fala, nossa, que legal, não tava esperando isso, né? Então entra como um over delivery também, né? Exato, é um exemplo perfeito de over delivery. Funciona bem. E é essa a intenção, gerar um negócio a mais. Agora, aproveitando o gancho do over delivery, se você colocou isso no seu processo e você faz esse over delivery com uma certa constância, você abre as possibilidades para fazer um upsell. Ou seja, para vender mais para o seu mesmo cliente. Então, essa cliente, por exemplo, a gente já aumentou o contrato dela em 50%. Só desde que ela começou. Oferecer. A gente fez um over delivery aqui, um over delivery ali, melhorou algumas coisas para ela, e aí depois a gente fez um reajuste no contrato de 50%. E ela aceitou de boa. Eu juro para você, a gente fez uma ligação com ela, apresentou por que a gente queria fazer esse reajuste e a resposta dela foi a seguinte: tá ótimo. Que legal. Ela não reclamou nada para poder fazer o reajuste. Entende? Porque ela viu o valor que vocês entregam, né? Exato. Ela viu o valor que a gente entrega. E como é difícil, né, a gente como empresa entregar isso pro cliente, né? E às vezes eu fico me perguntando como que a gente vai pensar de uma forma que a gente vai trazer o resultado pro cliente, ao ponto que a gente não vai estar trabalhando para isso, né? Tipo, ao ponto, né, que você tá perdendo noite, mas que seja uma coisa leve que ajude o cliente, né? Tipo, não quero só pensar na minha empresa, meu faturamento, não. Quero pensar em ajudar a empresa para elas também ter faturamento, para falar, faz sentido continuar com eles. E cada vez mais é difícil você pensar nisso, né? Cara, você falou uma palavra que é muito boa, mas problemática, que é o resultado. Uhum. E eu vejo uma relação muito clara entre resultado e tempo de permanência do cliente com você. Provavelmente você já deve ter percebido isso em alguns clientes seus. Para alguns clientes, o resultado pode ser aumento no número de visualizações. Para alguns clientes, o resultado pode ser aumento no número de comentários. Para alguns clientes, o resultado pode ser dinheiro a mais na conta. Então, eu já trabalhei com clientes, por exemplo, quando a gente faz campanha, sei lá, um Facebook da vida, e a gente faz entrega de leads, né? Pessoas interessadas num determinado serviço. Para alguns clientes, já aconteceu de eu estar numa posição de entregar um volume muito legal de leads, mas esse cliente ter dificuldade no processo de vendas. Então, por mais que ele tivesse muitas oportunidades de vender, ele não fechava esses clientes. Então, o dinheiro não caía na conta. Então, o resultado para ele não era o volume de leads que eu estava entregando. O resultado para ele era quanto de dinheiro caía na conta. Já teve clientes que diziam não colocar tanto dinheiro na conta dele, mas ele ficar feliz com os números que a gente chama de métricas de vaidade. Ele ficou feliz porque o perfil dele cresceu, ficou feliz porque o Instagram dele, né, os conteúdos tiveram mais likes. Para ele, o resultado era aquilo. Então, o primeiro ponto é identificar o resultado pro cliente. Depois que você identifica o resultado pro cliente, você aperfeiçoa o seu produto e dá ênfase no que é resultado pro cliente. Então, por exemplo, no seu caso do vídeo, se o cliente ele quer um vídeo
que aumente o perfil dele, aí qual é o cenário ideal? Que você, dentro da sua entrega, você bole, não sei, se... O que aumenta, por exemplo, o número de visualizações do perfil? Provavelmente... Quantidade de quanto mais, né? Boa. Quantidade. Então, quantidade de conteúdo. E aí, se conseguir encaixar um conteúdo viral ali e outro aqui, pô, aí vai ficar perfeito. Mas a gente só acerta o viral postando com quantidade. Então, assim, qual é o resultado que o cliente quer? Não, eu quero aumentar o meu perfil e eu quero um aumento no número de views. Olha só, esse aqui é o caminho. A gente já conhece. Mas você vai ter que pagar o preço, entendeu? Você vai ter que se envolver no processo. Faz sentido pra você? Faz. Não sei se eu tô tão disposto. Então a gente não vai conseguir entregar o seu resultado. O que é mais importante pra você? O resultado? Você joga pro cliente, né? Exato. Pro cliente tomar a decisão. E aí o cliente vai falar, não, peraí, não, eu realmente quero esse resultado e eu tô disposto a pagar o preço. Beleza, ó, o preço é esse. Então a gente vai ter que fazer 30 Reels no período de tantos dias. Os conteúdos normalmente tem que ter ali 15 segundos no máximo, às vezes 30. E a gente alterna em tipos de chamadas diferentes para poder testar e validar durante esses 30 dias. Se nenhum Reels viralizar, pelo menos você vai ter alguns Reels que vão ter uma disparidade. E aí você mostra para o cliente o processo. Ó, primeiro mês, a gente com certeza vai encontrar um Reel ou outro que vai ter uma performance superior aos outros. A gente vai encontrar esses e a gente vai replicar esses. Mês seguinte, a gente vai melhorar o conteúdo. E aí, nessa constância, uma hora a gente vai acertar. Eu não consigo te prometer quando a gente vai acertar. Mas eu posso garantir para você que se a gente tiver uma constância, a gente vai acertar. Ah, mas aí pode ser que eu fique 1 ano. Olha, pode. Mas com os clientes que eu já trabalhei, normalmente a gente bate isso no 3º mês. As pessoas estão muito imedialistas, né? Elas querem, eu tenho que fazer sucesso logo. Né? Vai ser no primeiro, né? E às vezes não bate, né, o que ela tá esperando no primeiro e acaba desanimando. Eu creio muito na constância, né? Como tudo na vida, né? Tipo uma academia. Se você... Não adianta você fazer 1 mês achando que você vai ficar forte, né? Quem dera É a constância de você estar sempre fazendo. Conforme você vai fazendo, você vai ficando bom naquilo, né? E com isso você vai chegar no seu objetivo, né? Então, se a galera entender que é constância, é com tempo, é com calma, ela vai chegar onde ela quer. Como tudo na vida. Cara, perfeito. Eu concordo muito com isso. Muito mesmo. Eu faço jiu-jitsu, né? Eu treino um pouquinho de musculação, mas eu faço jiu-jitsu. E no jiu-jitsu, a jornada da faixa branca para a faixa preta, ela leva no mínimo 10 anos. Se você seguir as faixas certinho. Então, assim, eu sei que se eu quiser chegar na faixa preta, eu vou ter que treinar 10 anos. 10 anos... Pode ser que eu pare durante esse período, sim, mas eu vou ter que treinar no mínimo 10 anos. E é o que você falou, a galera é imediatista. Só que assim, um segredo. A sua urgência imediatista não vai te entregar o resultado mais rápido se você não pagar o preço. Então, no final, não adianta você bater pé e querer que o resultado venha imediato e todas essas coisas. Cara, você tem que jogar o jogo do resultado, não o jogo que você quer jogar. Exato. Igual a gente trabalha com alguns artistas e eles falam assim, eu vou fazer tudo bem, você quer fazer o que você quer, né? Mas quantos artistas a gente vê aí que faz não o que eles gostam, mas ele faz o que tá vendendo. Tipo, eu vou cantar isso porque eu sei que isso vende. Beleza, eles faz por um tempo, depois eles mudam, falam, não, agora eu não quero mais fazer isso. Tipo, vou dar um exemplo, besta, né? Tipo, tem o Kevin Chris, né? O MC, né? Ele no começo ele fazia aquelas putaria, né? Música mais baixo calão, né? Só que é uma coisa que ele sabe que ia dar certo, né? E depois, em algumas entrevistas, né? Ele já tava bem famoso, ele falou, não, cara, minha vontade não é cantar isso aqui não, minha vontade é cantar gospel. Tipo, o que tem a ver? Tipo, né? Foi do 0 a 80. Então, assim, ele entendeu o jogo, né? Da música. Beleza, pra mim ser isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui primeiro, né? Tudo bem, isso aqui é da minha índole, você tem que pensar nisso, né? Pô, não é da minha índole, ou sei lá, você faz. Você chegou aqui, cara, daqui você escolhe, você fala, beleza, conquistei o que eu quero, agora eu vou seguir, vou fazer o que eu quero, que eu acho que tem que fazer. Beleza, vai ter muita gente que não vai gostar? Vai, mas eu tenho certeza dessas muita gente que você já chamou atenção, vai ter alguns que vai falar, pô, legal. Faz sentido e vai continuar. E aí você monta uma audiência que é a audiência que você quer. Entendeu? Perfeito. Só que nem tudo no começo você vai fazer do jeito que você quer. Tipo, é igual eu falo também, né? A gente, quando vai editar um vídeo, a gente edita como se fosse pra gente, né?
Então a gente dá o nosso melhor, a gente faz a nossa visão. Pô, às vezes a nossa visão, aquilo, Iago, tá perfeito. Você fala, nossa, mano, que louco. Eu postaria isso porque isso aqui ficou muito top. Aí a gente manda pro cliente, o cliente não gosta. Ele fala, mano, acho que não, tal coisa, sabe? Ele fala pra mudar tudo. Tipo, o ápice pra gente, Iago, é quando a pessoa pede pra trocar a música. Tipo, quer dizer que ela não gostou do vídeo. Tipo, se pediu pra trocar a música, mano, é praticamente pedir pra fazer outro vídeo. Porque você tem que fazer em cima do ritmo da música, né? Tudo mais. Então, eu entendi, conforme o tempo foi passando, que eu tô prestando serviço. Eu não vou fazer o que eu quero fazer. Eu vou fazer o que o cliente quer. Se o cliente quer ele, sei lá, na piscina de bolinha às 6 horas da tarde, cara, ele na piscina de bolinha às 6 horas da tarde. Porque esse foi o combinado, né? Foi o que ele contratou pra fazer. E aí você fala assim, Ale, mas beleza, eu vou estar sempre fazendo o que o cliente quer, eu não vou ter minha identidade. Aí é onde você tem que ter, tirar um espaço para falar, agora eu vou montar os meus projetos e nesse projeto eu vou colocar a minha identidade, essa é a minha cara, né? Ao ponto de você levantar uma identidade sua que a galera vem por causa disso. E aí você vai estar fazendo uma coisa que você colocou a identidade ali, entendeu? Então eu entendi o jogo de como que funciona essa parte do audiovisual, né? Hoje a gente está no começo de atendendo os clientes, a gente não tem muito tempo de empresa, né? A gente tem uma bagagem audiovisual, né? Eu tenho mais ou menos uns 9 anos que eu trabalho com isso. Só 9 anos, né? Só uns 9 anos. Só 9 anos, mas com a empresa, estamos uns 7, 8 meses, né? Então a gente está atendendo clientes agora, entendendo como funciona o business. E com isso, a gente vai tirar um tempo para montar a nossa identidade. Quando a gente montar a nossa identidade, a gente vai jogar essa identidade em cima e através disso os clientes a gente espera que os clientes venham através dessa identidade. Tá ligado? Que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Fazer aquilo que você quer, você gosta, conforme as suas ideias, né? Então a gente tá trabalhando nisso, para que isso aconteça, né? Cara, é legal isso. É um caminho. E evita dores de cabeça. Sim. Até porque você já sabe onde vocês querem chegar. Exato. Independente de você, na cabeça do cliente, que o cliente não sabe onde quer chegar, entendeu? Exato. Isso separa também com que tipo de pessoa que você vai trabalhar. Toda vez que, por exemplo, eu preciso começar a estruturar um processo comercial com algum cliente meu, a gente faz uma parada chamada ICP, que basicamente é definir qual que é o perfil de cliente ideal para você atender. Então, assim, quando você tem os seus princípios, a sua identidade bem definida, sei lá, se você está acostumado a atender agências de carro de luxo, por exemplo, que você precisa fazer um vídeo de uma Porsche, e aí o vídeo é produzido, e aí você roda com a câmera, mostra posições diferentes, vai lá dar uma acelerada no motor para poder ouvir o ronco do carro, e aí você quer entregar a mesma coisa para fazer um vídeo de um Fiat Uno 95, que a porta sobe com aquele... Não é a mesma parada, e você não vai mostrar o Fiat Uno da mesma forma. Então você vai ter uma separação ali. Quem que é o meu perfil de cliente ideal? É um cara que está disposto a gastar um pouco mais numa produção audiovisual para vender um produto caro que precisa ter o valor mostrado naquele vídeo curto que eu vou fazer para ele. E aí o Fiat Uno talvez não se encaixe nessa posição. E quando você define isso, você começa a separar o tipo de cliente que você quer atender. Exato. Entendeu? E aí quando o cliente ele vem para você, ele já sabe que você tem o seu posicionamento com relação à identidade. Um exemplo que aconteceu comigo recente foi com o fotógrafo que tirou as minhas fotos, o Chan. Antes de ir para as fotos com o Chan, ele falou, a gente vai fazer uma reunião e eu quero saber que roupas que você vai usar na sessão de fotos. Não foi uma coisa que ele negociou comigo. Tem como a gente fazer uma reunião? Não. Ele colocou a moeda dele na mesa. Ele falou, precisamos fazer uma chamada e eu preciso que você me diga que tipo de roupa que você vai usar nas fotos. E aí, quando eu cheguei lá, ele me fez uma série de perguntas para poder entender que tipo de comunicação eu queria passar com as fotos. Se uma pessoa não está disposta a realmente construir a imagem dela e transmitir uma mensagem com as fotos, ela só quer entrar, fazer 10 posts diferentes, pagar R$10 em cada foto, o Chan não é o profissional que ela vai atender. Entendeu? Não é o tipo de profissional que as pessoas têm que buscar. E nem pelo preço também, que o preço dele também não é esse. Entendeu? Mas por quê? Porque ele agregou valor no serviço para poder separar o tipo de pessoa que ele vai atender. Não que exista um preconceito, tá? De
você vai pagar menos, você é menos importante. Não é isso. Mas porque o meu serviço ele tem determinado valor, igual de vocês. O serviço de vocês tem determinado valor e um preço precisa ser pago por ele. Menos do que esse preço não faz tanto sentido. Entendeu? Exato. Por exemplo, o fato de você não saber quem é a pessoa certa para comprar do seu negócio é um problema. Porque você não sabe onde essa pessoa tá. Entendeu? E aí você fica dando tiro para tudo quanto é lado, mandando proposta comercial para todo mundo e não fechando com ninguém. Porque você está conversando com uma galera que não está disposta a pagar o seu produto e nem entende o valor do que você vende. Como eu faço para saber aonde está meu público? Onde está o meu público, né? Como que eu consigo ter esse feeling? Cara, essa pergunta é muito boa. Assim, o cenário ideal, primeiro, é você entender o que você vende, mas ao mesmo tempo entender quem tem a dor do que você vende. Então, por exemplo, vamos pincelar aqui um público, né, da Hackify. Cara, se a entrega de vocês por exemplo, sei lá, gravar um episódio de um podcast custe entre 3 e 6 mil reais, né? Eu não sei, uma diária de gravação, algo do tipo. Primeira coisa, pra gente considerar um investimento de marketing, porque querendo ou não, um podcast é uma construção ali de um posicionamento de marketing, de branding, o que é recomendado que a empresa invista é entre 5% e 10% da receita dela, né, do faturamento dela. Então, uma empresa, para poder gastar isso com vocês, não pode ser uma empresa que, por exemplo, fature 10, 15 mil reais. Tem que ser uma empresa que fatura acima, tranquilamente, de 30 mil. Né? Vamos olhar por aí. Se ela não investir em mais nenhuma frente de marketing. Se for uma empresa que já investe em outras frentes de marketing, por exemplo, que tem gasto com mídia, não dá para ser uma empresa que fatura, sei lá, 60 mil. Supondo que esse cara investe 3 mil em mídia e aí vai investir 3 mil no podcast. Então, assim, talvez o cliente ideal de vocês comece ali na casa dos 100, 150 mil. A gente começou a pensar. Beleza, qual que é o próximo passo? Quais empresas que faturam essa média de valor de 100, 150 mil que tem uma necessidade e uma dor de ter conteúdo audiovisual? Será que para vocês é interessante um e-commerce? Não sei se é tão interessante. Será que para você, um cara que vende uma mentoria, eu, por exemplo, será que eu sou um cara interessante que vende uma mentoria, que vende uma consultoria, que as pessoas precisam ver o que eu tenho para dizer, se conectar comigo para depois, né, efetivamente comprar de mim? Pô, aí já faz sentido. Mas se eu tiver abaixo desses 100, 150 mil de faturamento, aí já não faz tanto sentido. Entendeu? Será que, sei lá, uma loja de games que tem um Instagram bem movimentado e quer colocar conteúdo sobre games no Instagram, falando em um podcast, tem essa casa de faturamento, quer investir um pouco mais nesse branding da loja, se encaixa? Opa, aí já se encaixa. Então, o que você precisa fazer? Precisa primeiro entender o lado financeiro do seu possível cliente. Como que eu faço isso, Iago? Tipo, eu não vou chegar no cliente e falar assim, quanto vocês faturam? Como que eu tenho essa noção? Sendo educado? Cara, depende do jogo. Porque tem alguns meios da gente chegar nisso. Então, por exemplo, quando é proposta comercial para orçamento de mídia, eu pergunto na lata. Né? Por quê? Orçamento de mídia eu falo para, sei lá, investir em tráfego pago, em campanhas e coisas do tipo. Em atividade de marketing, eu pergunto na lata por quê? Porque a minha atividade vai impactar diretamente no faturamento daquele negócio. E para que ele se torne um case meu, eu preciso ver, sei lá, faturava 100, agora fatura 150, eu preciso ver esse crescimento. No caso do audiovisual, o que você pode ver? Quantidade de funcionários. Uma combinação que eu faço que normalmente me dá a resposta. Quanto que custa o seu serviço? O meu serviço custa R$1.000. Pô, que legal. Quantos serviços desses você vende por mês? A gente, normalmente, minha equipe atende aí prestam 150 serviços desses por mês. Opa, esse cara fatura 150 mil. Perguntei indiretamente. Não precisa ser nem perguntar quanto que é o final, mas só de você saber quantidade, né? Quantidade de serviço que presta. Né? Às vezes, quantidade de funcionários é para você ter uma ideia. E a última coisa, quanto que você está disposto a investir por esse tipo de serviço? Entendeu? Não, quero um podcast. Mas quanto que você está disposto a investir para poder gravar um podcast? Você não acha agressiva essa palavra? Se o cliente chega, quero gravar um podcast. Mas até quanto você... Tipo, eu já falei várias vezes, né? Até quanto você está disposto... Você tem budget para isso, né?
Porque o audiovisual, ele tem coisa barata e tem coisa gigantesca, né? É limite, não tem, o céu é o limite. Então, às vezes, o cliente não chega e não sabe o que quer. Então, eu venho com essa palavra. Qual é, tipo... Desculpa perguntar, mas quanto você tem de budget inspecionado para isso, né? E aí ele fala, entendeu? Só que eu fico pensando, será que é arrogante? Será que é muito forte essa palavra? Cara, se você conseguir construir uma conexão antes, não. Então, por exemplo, o que eu sempre faço com os meus clientes, todo mundo gosta de falar do próprio nariz. Então, se eu for sentar, por exemplo, para poder ter uma reunião comercial contigo, a primeira coisa que eu vou perguntar é sobre o seu negócio. Não, me conta a história da Hackify. Como é que vocês começaram? O que vocês têm de objetivo, de plano, de meta, de crescimento? Me conta aí de vocês. Aí você vai me contar. E aí você vai começar a se desarmar, porque você vai falar, pô, Iago, a Hackify era um sonho, né? Me juntei com o Marcão. E aí a gente começou a construir essa ideia de entregar um audiovisual mais legal. A gente vê que o mercado está crescendo para isso. E a gente sabe que a gente tem um potencial, 9 anos de experiência com audiovisual. Todas essas coisas se conectaram. A gente falou, pô, vamos entregar ali a Hackify, vamos construir a Hackify. Falou, pô, cara, que legal. Você já começou a se sentir mais à vontade porque você está contando a história do seu negócio para mim. E aí, nessa construção, eu vou falar, pô, cara, no caso, se de vender a Hackify para um cliente de fora, depois de ouvir a história do negócio dele, eu posso encaixar uma pergunta do tipo, cara, quanto que você acha que a imagem do seu negócio vale? Pô, Iago, pô, minha marca, pô, eu construo minha marca desde que eu era pequeno, né? É o meu sonho, é o projeto dos meus sonhos e tal. Pô, que legal. Quanto que você está disposto a investir para divulgar o seu sonho pro mundo? Que já pega na dor, né? Aí o cara vai falar, nossa, Iago, eu nunca parei para poder pensar nisso. Ah, mas não precisa me dar uma resposta concreta, tipo, eu tenho um orçamento de 5 mil. Não, me dá uma faixa para eu poder ter uma ideia. E aí nesse processo eu vou definir assim, o que vai ser legal pra gente fazer de entrega pra você e conseguir te ajudar a realizar seu sonho. Aí o cara vai, putz, não, Iago, acho que, fiz as contas com o meu financeiro, uns 3 a 8 mil reais é uma faixa legal ali que eu consigo trabalhar. Aí olhando pra faixa você já sabe se o cara tá dentro do seu perfil de cliente ideal ou não. Entendeu? Iago, você acha que... Eu não sei como que é a sua forma de precificar as coisas, né? Mas você acha que numa primeira reunião, você acha que é importante trazer o valor? Ou trazer um valor numa segunda? Ou assim que acaba a reunião? Tipo, eu vou te dar um exemplo, né? Hoje como que a gente faz para precificar, né? A maioria vem pelo Zap, né? Então a gente recebe ali, entende mais ou menos o que o cliente quer, faz a soma baseado na nossa planilha do que a gente já precificou, base, né? E com isso a gente consegue trazer um valor final e trazer para o cliente. Só que eu sei que é muito ruim você passar e demorar muito tempo para passar para o cliente o valor. É horrível. E eu fico pensando se é bom passar na hora. Tipo, tô falando com você, Iago. O trabalho vai ficar, por exemplo, R$2.000. Tipo, para você, às vezes R$2.000 é muito dinheiro que você não vê aquele valor ali em cima, né? Diferente de você falar, eu vou trazer esse valor, esse preço para você no mais tarde, né? Que eu vou sentar e vou fazer a soma e vou te passar. E mais ou menos nisso, o que você acha que seria melhor para o cliente? Tipo, que o cliente acha que vê mais valor, né? Uma proposta imediata, uma proposta depois que acaba a reunião, né? Ou uma que demora, sei lá, uns 2 dias para ele falar, pô, deu trabalho pro cara pensar. Cara, depende do quanto você entende do seu cliente. Pô, aí você falou e não respondeu nada. Né? Depende do quanto você entende do seu cliente. Por quê? Supondo que assim, eu entenda muito de audiovisual, tá? Eu tô num cenário que eu entendo muito. E aí eu já tenho traqueado, já tenho registrado todas as suas dores. Eu sei que pra você é difícil conseguir clientes. Eu sei que você não tem previsibilidade. Tipo assim, eu sei que esse mês, sei lá, você fecha 10 mil e mês que vem você não sabe quando você vai fechar. Eu sei que o seu problema ele é mais emergencial. Então, assim, o que eu vou olhar? Eu vou olhar quais são as dores do meu cliente. Beleza, entendi as dores do meu cliente, aí sim eu consigo tomar a decisão se eu apresento a proposta na hora ou não. E eu considero também o tempo que eu tenho para poder conversar com aquele cliente sobre aquilo. Entendeu? Se é um cliente que ele tem uma urgência de fechamento muito grande e eu consigo deixar claro para ele as dores que ele está sentindo e o meu produto desenhado ele já sara aquelas dores,
eu posso entregar o valor na hora. Mas o que eu tenho que me certificar? Eu tenho que ter certeza de que eu consegui agregar valor suficiente ao meu produto durante aquela conversa. Então, já teve casos de fechar negócio assim. Mas se eu sinto que aquele cliente ele não tem tanta consciência do meu produto, do valor que eu entrego e de como aquilo vai mudar o negócio dele, eu ganho tempo. Entendeu? Para trazer uma nova situação, né? Para ele entender, né? Exato. E eu mostro para ele que às vezes o cliente pede algumas coisas que estão fora do escopo que a gente já tem de produto fechado, entendeu? Opa, isso aqui já está fora do escopo. Eu vou precisar montar uma proposta personalizada para você. Quando a gente fala personalizado, o ser humano já tende a entender um negócio diferente. O que eu entrego para você eu não entrego para nenhum outro cliente. É personalizado mesmo. Então, para o seu projeto especificamente, eu vou montar isso aqui. Vai ser assim que vai funcionar. Mas antes de mostrar o valor, você precisa de mostrar o preço, você precisa agregar valor suficiente para o cara ver o preço e falar, não, realmente está fazendo sentido. Isso você traz cases? Tipo, sempre você fala, fala, case. Esse cliente aqui, ele fez com a gente tantos e olha o resultado que ele teve. Então, isso é maravilhoso, né? Na hora de fechar um produto, né? Uma venda, né? Cara, sendo sincero contigo, a minha proposta comercial tem 4 cases. Você quer que eu desenhe a proposta comercial para você? Como que eu faço? Uhum. Fechou. A minha proposta comercial ela começa com a apresentação do meu negócio. Então, quem é o Wizen? Né? No meu caso, na minha agência, né? Quem é o meu negócio? O que eu já fiz? Então, lá tem a quantidade de dinheiro que a gente já gerenciou em tráfego como agência. A gente tem a quantidade de vendas que a gente já gerou para os nossos clientes. E a gente tem a quantidade de clientes atendidos. Entendeu? Sempre focado em resultado. Fechou. Mostrei um pouco de quem é a empresa. Próximo ponto. Case de sucesso. Iago, mas a primeira coisa que você mostra depois que você apresentou a agência case de sucesso? Exatamente. Case de sucesso. Aí eu mostro quanto que o meu cliente faturou com o serviço que eu prestei. Eu escondo o nome dos meus clientes, obviamente, porque eu não quero que o meu cliente se sinta desconfortável com isso. Então eu escondo o nome dos meus clientes, mostro o nicho e mostro, investiu tanto em mídia, faturou tanto. Então mostro o case de sucesso. No seu caso, o case de sucesso seria o quê? O cara postava vídeo no Instagram, por exemplo, ou postava conteúdo de uma determinada forma, a gente foi e gravou, mostrou para ele a metodologia, trocou o formato e os conteúdos dele agora entregam 2-3 vezes mais views do que antes. É um resultado, é um case de sucesso. Então eu entendo o que é o case de sucesso interessante para o meu cliente. Mostro 2 no início da proposta, aí em seguida eu entro com a minha metodologia. O meu case de sucesso valida a minha metodologia. Que é basicamente o quê? Esse aqui é o meu resultado. Vou te mostrar agora como eu fiz para poder chegar no resultado. Aí eu mostro a minha metodologia. Depois eu mostro o meu processo. Você vai andar comigo dessa forma. Depois que eu mostro o meu processo, eu tiro alguma outra dúvida sobre implementação, sobre ferramenta, alguma coisa mais técnica que o cliente tenha dúvida. Fecho a minha apresentação com mais 2 cases de sucesso. Tá vendo tudo que eu te expliquei? Então, levaram os meus clientes para esses resultados. Minha proposta está dividida em 2 cases de sucesso pequenos, mais acessíveis, e 2 cases de sucesso absurdos. Tipo assim, que o resultado foi gritante mesmo, para fechar. E aí uma perguntinha maravilhosa que dá para fazer. Esses resultados aqui seriam interessantes para você? Não estou te prometendo que você vai ter esses resultados. Mas essa percepção de crescimento para o seu negócio faria sentido? Faria sentido. Se eu tiver um case de sucesso que é conectado com o mesmo nicho do meu cliente, eu faço questão de dar ênfase nesse case. Entendeu? Para ele ver que eu já levei resultado para o que ele faz. E aí depois dos cases de sucesso eu mostro o preço do serviço. E aí eu divido o preço em 3 pacotes, que foi o que a gente conversou. E aí eu mostro as 3 opções de preço e pergunto qual que você vai fechar. Você se encaixa, né? Exato. Nossa, perfeito, hein? Essa é a minha proposta. Isso que você tá falando é muita cara de marketing digital, né? Quando o cara você entra na página, no funil de vendas dele, e aí ele te mostra o produto de vendas, né? É exatamente esse escopo. Se for parar pra pensar, né? Tem a página de vendas, ela tem uma estrutura parecida, né? E é tanto resultado, é tanta coisa boa que você fala, caramba, mano, o preço é esse. É como você falou, né? Entrega tanta coisa que aí depois você olha pro preço e fala, não bate, tá ligado? Tanto que entrega, vou fechar, tá ligado? Aí se você conseguir colocar falar assim, eu tenho vagas para esse mês, algumas vagas já estão fechando, você já mete um limitador ali, né? Como é que se fala? Escassez, né? Para gerar escassez. Para gerar escassez. E aí onde ela fala, meu trem tá passando. Se eu não pegar agora esse vagão, eu vou perder ele.
No caso de vocês, um cenário de escassez muito legal se você tem um processo comercial montado, né, e você tem, sei lá, possibilidade de fechar com 5, 6 clientes naquela semana, você já vai ter uma janela de escassez que é o quê? Olha só, o nosso trabalho, ele é de certa forma artesanal. Por quê? Porque você precisa ir lá gravar, depois você precisa vir editar. E eu, sinceramente, vou ser sincero com você, eu não consigo colocar 5 clientes para dentro para poder entregar todos na mesma semana. Porque o meu trabalho vai perder a qualidade e eu não quero te entregar nada com menos qualidade. Então, se você não fechar comigo até o final da próxima semana, pode ser que eu feche a agenda e eu só consiga te entregar mês que vem. Para quando que você precisa do serviço? Aí o cara vai falar, putz, eu preciso do serviço para essa semana, não posso ficar enrolando para fechar com os caras, porque senão os caras vão fechar com mais gente. Mas você também não pode, tipo assim, falar que tem 2, 3 vagas e tá mentindo, né? Você tem que ser íntegro nesse sentido. E aí quando o cara chegar, você vai falar, eu realmente falei pra você, eu fechei as 3 vagas que eu tinha. Porque aí você vai estar precisando daquilo, né? E aí você vai falar, puta, e agora? Exato. Né? E aí, não, consigo fechar com você, mas eu só vou conseguir fazer a entrega pra determinado E como dia. que eu dou uma escassez se você não tem? Tipo assim, vou dar exemplo. Tô prospectando agora, né? E não, tipo, eu tenho alguns clientes, mas não é os clientes. Tipo, eu tô tranquilo. Como que eu passo passo pro cliente que eu tô corrido e eu tenho só mais uma vaga, né? Como que eu passo isso de uma forma que ele fala, pô, vou fechar? Cara, se você realmente tem só uma vaga, você usa isso. Se você tem mais vagas e o cara precisa... E tipo assim, você quer dar essa sensação de escassez, eu não faria isso, no caso de ter mais vagas. Eu faria uma outra estratégia. Tem um cara que eu gosto muito, o nome dele é Chris Voss. Ele era negociador de vítimas de sequestro pelo FBI. Então imagina, o cara sabe negociar. E ele fala uma parada que eu gosto muito. Ele fala que no processo de negociação, prazo ele é um problema para quem precisa cumprir com o prazo. Como assim? Então, se eu coloco um prazo na minha proposta comercial de que, olha, até determinada data esse é o valor, o cara ele vai ser colocado dentro desse sentimento de escassez. Ou seja, você vai ter 7 dias para poder me dar a resposta. Depois desses 7 dias, aí eu preciso rever a proposta para poder ver se ainda está fazendo sentido. O cara vai falar, opa, eu preciso tomar a decisão dentro dos próximos 7 dias. Entendeu? Então eu não tô colocando o cara dentro de uma escassez que não existe. Entendeu? Você tá dando um tempo pra... A gente faz isso nas propostas, né? A gente envia uma proposta online e nessa proposta fica lá, tipo, 7 dias. Exato. Né? Tipo, depois desses 7 dias o valor tem que mudar. Porque ele conheceu a gente, ele viu o valor, ele foi pensar, só que passou o tempo. Então ele tem que entender que o valor aumenta. Nem que seja alguns porcentos a mais, né? Sim, de certa forma, pode sim rolar esse aumento de valor, não tem problema, entendeu? Mas assim, a minha preocupação maior se eu falei pro cara que ia acontecer, tem que acontecer, entendeu? Não pode ser mais ou menos. Você não pode mentir, até porque se você precisar daquilo, como é que você vai falar que ainda tem a vaga, né? Você entra em contradição, né? Exatamente. E aí às vezes você pode se queimar. Isso aí não é legal.